Olá, meus amados e amadas, o meu abraço a você. Deus te abençoe. Hoje, 12 de maio de 2026, terça-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para você. Nos últimos dias aí falei um pouco sobre as mães, estamos aí no mês de maio, domingo foi a celebração do Dia das Mães. E hoje eu quero trazer um texto também para você, super importante da Bíblia Sagrada, que nos abençoará muito. Veja, Mateus capítulo 24, versículo 12 diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amém? O capítulo 24 de Mateus, ele está dentro de um contexto onde Jesus, do versículo 1 ao 3, ele vai falar da destruição do templo, é o sermão do monte completo, mas do 1 ao 3 da destruição do templo, do 4 ao 14 são as primeiras dores, do 15 ao 28 a grande tribulação, do 29 ao 31 a vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, a volta de Cristo, do 32 ao 44 a parábola da figueira que secou, e do 45 ao 51 a parábola do bom servo e do mau servo. Vamos aprender aqui, só com o versículo 12 do capítulo 24 de Mateus, vamos aprender um pouco com esse texto. Jesus Cristo vai nos ensinar aqui, dentro desse contexto do capítulo, sobre a consumação dos séculos, tá certo? Vamos ver aqui, dentro do contexto, vai acontecer muitas coisas aí, aconteceram já e acontecerão ainda, mas uma delas diz respeito ao pecado e ao amor. Vamos ver aqui o versículo 12, que nos orienta sobre essas duas situações tão importantes para a nossa vida enquanto ser humano, enquanto crentes em Deus, enquanto aqueles que buscamos a Deus, tá certo? Versículo 12 do capítulo 24 de Mateus começa dizendo assim: E por se multiplicar a iniquidade. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, já disse a você, capítulo 1 de Gênesis, versículo 27 está lá. Criou o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus. E esse ser humano com a capacidade de pensar, de raciocinar, tomar decisões, você pode tomar uma decisão na sua vida agora, para estar com Deus, para estar sem Deus, qualquer que seja, você pode tomar, porque essa capacidade lhe foi dada, tá certo? Gênesis 1, 27 diz isso. Agora, no Éden, esse ser humano criado a capacidade e inteligência de raciocinar, de tomar decisões, ele resolveu desobedecer a Deus. Gênesis 2, 16, 17 vai dizer isso, está lá dada a ordem, e o ser humano resolveu desobedecer. E ao longo da história vem desobedecendo, e quando desobedece, cada vez mais vai distanciando, se distanciando de Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui bem claro. Quando você comete um erro e a polícia vem, você se esconde, né? É bem simples, né? Só para a gente entender. Com relação a Deus, quanto mais você vai errando, mais você vai se afastando, vai se escondendo. Foi assim que Adão fez. Adão, onde tu está? Adão estava escondido. Estou só trazendo isso para a gente pensar, tá certo? Quando Cristo afirma, e por se multiplicar a iniquidade, ele vai deixar bem claro essa capacidade do ser humano, sem Deus, cometer erros. Olha, a gente pensa em Deus, diz, Deus e tal, valha-me Deus, Deus, isso é coisa de cearense, né? Valha-me Deus. A gente pensa em Deus, mas o fato é, quanto mais se distancia de Deus, mais nós temos uma possibilidade de errar. E Jesus vai dizer assim: e por se multiplicar a iniquidade. Ao longo da história, o ser humano vai se afastando cada vez mais, criando as suas filosofias, as suas religiões, os seus pensamentos, né, tal. Porque Jesus não criou uma religião. Deus criou, separou o povo judeu para abençoar. Os judeus falharam. Amém. E Deus tem uma coisa maravilhosa com o judeu, que vai restaurar a vida dos judeus na sua vida, que esse capítulo aqui trata disso também, tá certo? Mas aqui está falando da multiplicação da iniquidade. Olha, o afastamento de Deus, a iniquidade só vai aumentando. Começa a mentir, começa a me enganar, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, vai fazendo tudo errado e achando que está certo, tá bom? Então, quando Jesus afirma por se multiplicar a iniquidade, ele está deixando isso de forma bem clara, essa capacidade do ser humano, de que o ser humano sem Deus, ele distante de Deus, ele tem a capacidade maior de cometer pecado, de cometer erro. Por isso, venha para perto de Deus, você vai acertar mais, tá certo? O versículo 12 vai dizendo assim: o amor se esfriará.
De que amor Jesus está falando? Existe pelo menos, eu vou citar aqui alguns tipos de amor, porque assim, é importante a gente entender de que amor Jesus está falando aqui, para que a gente possa buscar uma compreensão da nossa relação com Deus. Porque ele diz, que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado se multiplicar por causa do distanciamento do ser humano de Deus, ele vai dizer, o amor se esfriará. É preciso responder dar uma resposta coerente de que amor Jesus realmente está falando aqui, tá certo? Eu vou citar aqui os tipos de amor. Existe o amor eros, que é esse amor romântico, não tem problema nenhum do homem com a mulher. Minha esposa, nós temos aí 41 anos, 2 meses e 4 dias de casado, e olhe, nós nos amamos de uma forma muito graciosa, porque Deus ensinou isso mesmo. Então, esse amor eros, esse amor romântico do homem para com a mulher. Você lê o livro de Cantares, você vai ver que coisa linda está lá, o livro de Cântico, tá certo? Você vai ver que coisa linda está lá no relacionamento do homem com a mulher. Esse amor eros, tá certo? Aí tem o amor filo, né? Que é esse amor de amizade mesmo, desse respeito, dessa consideração, da atenção com o outro, esse amor de amizade, amor de amigo. Provérbio 17 diz que o amigo, assim, é mais chegado do que irmão, tá certo? Então, esse amor de amigo, amor estrógeno, o amor de familiar, esse afeto natural de familiares, respeitosamente. Tem um safado de um deputado federal aí que está criando, tem um projeto para o pai, se ficar viúvo, poder casar com a filha, a mãe, se ficar viúva, poder casar com a filha. Isso é um sacana, isso é um sem vergonha, que não está dentro desse projeto de Deus, certamente, tá certo? Por quê? Porque está distante de Deus, equivocado e perdido. Então, o amor estrógeno é o amor familiar, tá certo? Esse amor que nós vamos amar, ter cordialidade natural entre os familiares, parentes, amigos, vou dizer assim. E tem aqui esse amor que é a filautia, voltado para a filantropia, que é uma espécie de amor também. Você faz sem interesse, para ajudar o próximo, isso é bom também, isso faz parte, tá certo? Essa questão da filatia, ela é esse amor próprio, é amor a si mesmo, que pode ser saudável. Amar a mim mesmo, querer o bem para mim, cuidar da minha saúde, cuidar do meu colesterol, cuidar da minha condição física, espiritual, mental, tudo isso da minha saúde, tanto física como mental e emocional. Isso é muito, muito gracioso. Agora também tem essa condição desse amor em termos da filotia, como sendo uma condição não saudável, sendo uma condição doente. Por exemplo, tem gente que ama dinheiro exageradamente, que é capaz de matar os outros. Ama ser famoso, ama mentir, né? O nosso presidente, que a gente diga, ele ama mentir. Mentiroso quanto mais, e ele ama mentir. Roubar, ixi, eita Jesus. Assim, tem gente que ama a injustiça, né? Nós é só olhar para o Alexandre de Moraes e aqueles que estão. Não é só Alexandre de Moraes, não, tá certo? Dali, eu só estou tirando o André Mendonça, que é um servo de Deus, e o Fux, que se conscientizou de que um juiz é para fazer apenas a lei valer. Porque até o Nunes Marques está me deixando duvidoso. Portanto, esses dois aí vão estar conscientes. É esse amor que não vai ser injusto, tá certo? Que não vai ser que pelo dinheiro e tal. E a gente vê ali que isso é coisa terrível, tá certo? Portanto, citei aqui esses 4 tipos de amor. O amor, a filautia, o estrógeno, o filos, o amor eros, que está tudo certo, não tem problema nenhum. Se até a filautia, se for feita bem certo, direita, corretamente, sem interesse para querer roubar, enganar ninguém, está tudo certo. Mas tem o amor ágape. É desse amor que Jesus está falando, que vai esfriar esse amor ágape, esse amor a Deus. Por quê, irmãos? Quando nós amamos a Deus, o restante vai estar tudo certo. O amor eros vai estar certo, o amor estrógeno vai estar certo, o amor filos vai estar certo, o amor filautia vai estar certo, tudo vai estar certo quando nós amamos a Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Então, quando Jesus está dizendo o amor esfriará, ele está falando do amor de Deus. Falta de amor a Deus, a gente mata os outros. Falta de amor a Deus, você mente. Falta de amor a Deus, você traz sua mulher. Falta de amor a Deus, você rouba. Falta de amor a
a Deus, você vai fazer uma coisa errada. Falta de amor a Deus, você não vai respeitar o próximo. Você não vai amar o próximo. Olha, dois mandamentos que Jesus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele disse que desses dois procede toda a lei e os profetas. Então, quando Jesus fala o amor esfriará, é o amor a Deus. A iniquidade faz com que o amor a Deus esfrie. Portanto, o desejo do meu coração é que você ame a Deus de verdade, tá certo? Deus é amor e nós devemos amá-lo verdadeiramente. Tê-lo em primeiro lugar. Quando isso acontece, o restante vai dar certo. Você vai querer fazer o bem aos outros, você vai tratar bem, você vai ser um homem respeitoso com a sua esposa, você vai ser uma pessoa que vai ter boas amizades, né? Eu vi um negócio na internet ontem, uma jovem dizendo assim, que se o cara for, quanto mais bandido o cara for, pode vir que é com ela mesmo, que é esse tipo de homem que ela gosta. Poxa, isso é falta de Deus no coração. Amém. Estou dizendo isso, não estou julgando ninguém, nem condenando, mas desejando que você possa ser encontrado pelo amor de Deus e ser envolvido pelo amor de Deus. Olha, quando o Cristo afirma isso, ele está realmente falando desse amor incondicional de Deus por nós. O amor que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Amém? E isso é o que deve direcionar a nossa vida. Amém? A gente vê uma pessoa na rua, né? Isso aí é um desgraçado. Não, é um ser humano, imagem, semelhante de Deus, tanto quanto você que é ricão, está bem vestido e tal. Né? É imagem semelhante de Deus, só que está decaída. E Jesus manda a gente amar a todos, porque Ele amou a todos. Amém? Essa condição é muito graciosa. Nós devemos amar os seres humanos como Jesus nos ama, incondicionalmente. Quando nós entendemos isso, aí o amor de Deus não vai esfriar em nós, ele vai crescer. O texto do versículo 12 do capítulo 24 de Mateus termina dizendo de quase todos, ou seja, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Graças a Deus que não é de todos. Olha, eu digo para você com muita tranquilidade, eu busco no meu coração viver esse amor de Deus. Como? Respeitando as pessoas, respeitando o direito das pessoas, considerando as pessoas. Claro, eu não vou respeitar o que elas estão fazendo de errado. Por exemplo, o que o nosso governo está fazendo. Chamando a mulher uma pessoa que pare, eu não posso aceitar um negócio desse. Ideologia de gênero, eu não posso aceitar isso. Agora, respeito a pessoa. A pessoa do Luiz Inácio da Silva, né? Esse Lula aí foi acrescentado, Lula lá, tá certo? Lula lá. Então, respeito a pessoa. Dá para compreender isso? Agora, não podemos concordar com o que faz, porque Deus ama, meu irmão, mas também não respeita, não considera aquilo que se faz de errado. Agora, como é que eu posso viver? Graças a Deus que Jesus disse que é o amor de quase todos. Eu estou aqui dizendo, Senhor, eu quero ser um desses quase todos, de que o amor não esfria. Eu quero amar o ser humano como ele deve ser amado. Respeitar, considerar. Entenda, amar o ser humano não é concordar com o erro que ele faz. Jesus me ama, mas ele não concorda com o meu erro. Eu sou uma mulher agora. Jesus vai concordar com um negócio desse? Não, porque eu sou um homem. Como é que ele vai concordar com isso? Agora, como viver esse amor de Deus? Eu vou dizer aqui 3 situações para encerrar. Como é que eu posso viver esse amor de Deus? Primeiro é amando a Deus. Amando a Deus, Deus. Depois amando ao próximo. Quem é meu próximo? Todo mundo. Todos, sem exceção. E amando a si mesmo. Se eu não amo a mim, como é que eu amo o próximo? Se eu não amo a Deus, não amo a mim, como é que eu vou amar o próximo? Então, essa coisa, amar a Deus, amar a mim mesmo, amar ao próximo. E uma outra coisa, irmão, principalmente, não negar a fé exclusiva em Jesus Cristo. Amém? Se necessário for, morrer por essa fé. Porque hoje, talvez no momento que eu estou gravando esse vídeo, tenha cristãos morrendo aí, lá no Oriente Médio, por causa da fé em Jesus Cristo. Então, amar a Deus, amar a si mesmo, amar ao próximo e, sobretudo, não abrir mão da fé exclusiva em Jesus Cristo. O versículo que sucede ao versículo 12 do capítulo 24 de Mateus é o versículo 13, naturalmente, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Olha, quem ama a Deus vai viver um amor eros respeitoso. Quem ama a Deus vai viver um amor estrógeno respeitoso. Quem ama a Deus vai viver o amor filo, que é a nossa amizade, respeitosa, considerando as pessoas, todas elas. Você escolheu uma coisa errada, eu lhe respeito como pessoa. Eu não considero o seu erro, porque Deus também não considera o meu, e Ele continua me amando, mas não considera os meus erros, e assim é esse amor de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Quer vir aqui nos conhecer pessoalmente? Já deu o endereço aqui várias vezes. Rua Guarani, 1938A, João 23, Fortaleza, Ceará. Você nos encontra aí nas redes sociais, ICJ23, que é a Igreja de Cristo, no João 23. Deus te abençoe, Deus te dê um bom dia e o Senhor te ajude a buscar, pelo menos tentar viver o amor de Deus na sua plenitude, que aí os demais amor você vai viver com tranquilidade. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.